todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. À semelhança daquilo que já foi feito nas últimas 2 semanas, vamos voltar a fazer novamente as previsões dos signos para a próxima semana. A semana que vai desde 30 de outubro até 5 de novembro de 2017. Eu volto a recordar que não estou a fazer previsões de futurologia. Aquilo que eu estou a fazer aqui é, para cada um dos signos, encontrar uma afirmação ou encontrar um conselho que vocês possam utilizar durante a semana, que possam refletir sobre essa afirmação ou sobre esse conselho, para que vos ajude durante a semana no vosso processo individual, no vosso crescimento e que de certa forma vos possa trazer alguma abertura. Esta semana vamos utilizar o baralho dos anjos índigos, novamente um baralho da Doreen Virtue e também do Charles Virtue, que é um dos filhos da Doreen. Só para vocês aqui verem mais ou menos como é que são as cartas são assim, são umas cartas bonitas, como todas as cartas que a Doreen Virtue produz, e portanto vamos então ver o que é que estas cartas têm para aconselhar esta semana a cada um dos vossos signos. E vamos começar com os nativos do signo de Carneiro, nascidos entre 20 de março e 20 de abril. E a carta para esta semana é Confia. Esta carta pede para que acredite que existe um propósito para a vida. Tenha fé de que o caos que vê à sua volta tenha um significado e que faça parte de um plano divino. Quando estão numa altura mais difícil, os índigos podem sentir que o mundo se uniu contra eles e de que nada é justo. Na realidade, o seu ponto de vista é que ainda não se expandiu o suficiente para que consiga colocar os seus problemas em perspectiva. À medida que o tempo for passando, aquilo que parecia ser avassalador e insuportável torna-se num problema menor. Confie. Esta carta serve para o lembrar de que deve ser perseverante esta semana, manter-se forte e acreditar em si próprio. O mundo precisa mais de si do que aquilo que imagina. Passamos agora para Touro, todos os nativos nascidos entre 21 de abril e 20 de maio. E a carta para esta semana é o Arcanjo Metatron. O Arcanjo Metatron é o primeiro anjo na árvore da vida na Cabala. Ele ajuda todos aqueles que estão a iniciar a sua jornada espiritual. Ele olha pelos índigos e assegura que os seus dons espirituais estejam abertos e ativos. Tal como os outros arcanjos, Metatron é ilimitado e tem a capacidade de estar com todas as pessoas que o invoquem. Esta carta pede-lhe que durante esta semana trabalhe com o arcanjo Metatron no seu dia-a-dia e que aceite pequenas mensagens e sinais que confirmem que você é um ser perfeito, independentemente do que se estiver a passar. Este poderoso mensageiro do céu pode ajudá-lo a sentir paz em situações em que sinta que estão a ser injustos para si. Sempre que invocar Metatron, este arcanjo começará logo a trabalhar, trazendo-lhe uma calma percepção da situação em causa e da sua vida. Ele também o ajudará a combater esta semana ressentimentos e aquela sensação de algo ser imperdoável para que consiga avançar e viver a sua vida, sem permitir que energias mais baixas o perturbem. Passamos agora para Gêmeos, para todos aqueles nascidos entre 21 de maio e 20 de junho. E a carta para esta semana é a Natureza. Esta semana estará mais sensível e pode, sem querer, absorver energias negativas que depois terão um impacto negativo em si e naqueles que o rodeiam. Esta situação poderá impedi-lo de se aperceber do seu maravilhoso propósito de vida. Por isso, os anjos pedem-lhe que se afaste temporariamente e que passe mais tempo na natureza, em contacto com o nosso maravilhoso planeta. Chegou a hora de explorar o mundo para além da sua casa e do seu trabalho. Você é muito mais do que aquilo que tem sido na sua rotina diária. Permita-se ficar imerso na energia da Terra, pois pode ser uma experiência de limpeza energética que o ajudará a enraizar-se e a largar aquilo de que já não precisa. Por isso, esta semana, experimente ir até um parque, uma praia, passear, descalçar-se, sentir a terra nos seus pés. Permita-se a sentir-se em comunhão com a natureza.
Passamos agora para os nativos de Caranguejo, nascidos entre 21 de junho e 21 de julho. E a carta desta semana é a autoridade. O nosso mundo está feito de tal forma que as pessoas com mais autoridade nos impõem as suas regras. Na maioria das situações, isto é necessário para manter a ordem. Esta é uma das melhores cartas deste baralho, porque mostra que você tem um papel importante na ajuda energética para redesenhar o planeta e torná-lo num local mais justo. Esta semana, ao lidar com pessoas com autoridade, deve recordar-se de que a ira a nada o levará, mas de que a assertividade e a calma sim. Sempre que se sentir controlado, ou mandado, ou governado por outro, peça aos seus anjos para que o guiem. Guiem-no para que esta situação, de uma forma ou de outra, lhe possa trazer paz. Esta semana deve recordar-se de que zangar-se, de que ter ódio, não ajudará em nada, mas que o ser calmo e o conseguir gerir bem a situação poderá trazer-lhe grandes recompensas. Passamos agora para os nativos de Leão, nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto. E a carta para esta semana é o Arcanjo Miguel. Esta carta significa que o Arcanjo Miguel quer trabalhar consigo e com o seu propósito divino esta semana. O Arcanjo Miguel ajuda todos os que lhe pedirem ajuda, principalmente aqueles que têm um propósito de ajuda aos outros e ao planeta. Ele vai dar-lhe força e vai ajudá-lo a libertar os seus medos e ter um nível saudável de autoconfiança. Invoque-o sempre que tiver medo ou receio e será imediatamente protegido. Peça ao Arcanjo Miguel que guie as suas decisões de acordo com um propósito em vez de medo e tenha fé de que ele o levará ao limite máximo do seu potencial. Sempre que se sentir sozinho, com medo ou vulnerável esta semana, permita-se sentir este maravilhoso arcanjo a trazer-lhe uma sensação de proteção. Esta semana está protegido. E passamos agora para o signo de Virgem, para todos aqueles nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro. E a carta para esta semana é a carta da libertação e do relaxamento. Esta carta vem para lhe recordar que deve canalizar as suas emoções e opiniões de uma forma positiva e construtiva, para preservar, acima de tudo, a sua paz interior. Os anjos pedem-lhe que encontre uma forma criativa e benéfica de libertar as suas emoções, para que se possa mover de forma mais livre. Pode fazê-lo, por exemplo, canalizando a sua ira para um projeto artístico ou para fazer voluntariado num projeto ativista. Esta semana, peça aos anjos que o ajudem a expressar-se de uma forma saudável e benéfica. Garanta que será sempre justo consigo mesmo e com aqueles que o rodeiam. Esta semana é mesmo para libertar as suas emoções e para se sentir o mais tranquilo possível. Passamos agora para o signo de Balança, para todos aqueles nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. E a carta para esta semana é a saúde. Os anjos esta semana têm uma mensagem para si sobre saúde. Esta mensagem poderá ser diretamente para si ou poderá ser para alguém próximo de si. A saúde não se refere só à parte física, mas também à parte emocional e até espiritual. Esta carta pede-lhe esta semana que não olhe para um determinado problema de saúde como fazendo parte de si. Lembre-se, você não é uma doença. Na realidade, é uma pessoa com uma situação de saúde, separada de si e da sua essência. Não é o seu problema de saúde que o define enquanto ser humano. Pense que será apenas uma fase na sua vida e não a sua vida inteira. Ao sair esta carta, fica a saber que o Arcanjo Rafael está a trabalhar consigo. Por isso, invoque-o e a sua magnífica luz verde para o ajudar com a saúde e com a cura. Esta carta também pode indicar que esta semana você próprio tem características de curador e pode ser um indicador para que avance nesse sentido, seja como terapeuta de Reiki, enfermeiro, médico ou outras profissões.
Poderá estar aqui também para ajudar os outros, para ser um curador você próprio. Passamos agora para o signo de Escorpião, para todos aqueles nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro. E a carta para esta semana é do tempo divino. Esta carta significa que a resolução para o problema que mais o aflige neste momento está atrasada. O tempo divino significa que nada pode acontecer na sua vida enquanto a dinâmica da sua vida não o permitir. Há muitos outros fatores associados, tal como o livre-arbítrio das outras pessoas. Se o seu desejo ou vontade acontecer antes da altura certa, a sua manifestação não será tão satisfatória quanto deveria ser, nem tão duradoura ou permanente como deveria. Confie esta semana na ordem divina dos acontecimentos e saiba que está no caminho certo. Mantenha a sua fé forte e esteja aberto para ser guiado através da sua intuição para a ação necessária. Um a um, cada um dos seus pedidos será escutado e respondido exatamente quando tiver de ser e não antes. E é essa a mensagem para esta semana. Tudo acontece no seu devido tempo e não antes ou depois. Passamos agora para os nativos de Sagitário, todos aqueles nascidos entre o dia 22 de novembro e o dia 21 de dezembro. E a carta que temos para esta semana é a carta da aceitação. Esta semana poderá ter tendência a questionar algumas coisas que se passam na sua vida. No entanto, deve agir com cautela, porque questionar demasiado pode fazer com que rejeite algo que faz parte da sua vida e que lhe faz falta para avançar até onde pretende. Esta carta é uma mensagem para que esta semana reflita, olhe bem para a sua vida e veja se há algo ou alguém que esteja a rejeitar. Aceitar a sua vida na totalidade é o melhor que pode fazer por si esta semana. Embora não lhe pareça nem simples nem correto, saiba que não pode pura e simplesmente mudar tudo aquilo de que não gosta e que existem certas situações que, por muito desagradáveis que sejam, estão a cumprir um determinado objetivo na sua vida. Peça aos anjos que lhe transmitam força e conforto para que seja mais fácil de aceitar o que não gosta e deixar ir o que não precisa. Passamos agora para os nativos de Capricórnio, todos aqueles nascidos entre o dia 22 de dezembro e 21 de janeiro. E a carta que temos para esta semana é o Permita o Amor. Por vezes, nem sempre conseguimos ver quando somos amados por alguém, principalmente se esse alguém tiver um papel de alguma autoridade sobre nós, como um chefe, um pai, uma mãe. Esta carta está a pedir-lhe que esta semana veja que, embora algumas coisas sejam injustas, isso não quer dizer que quem as faz ou decide não o faça sem amor por si, ou sem ter em vista o seu bem-estar e os seus interesses futuros. Para se viver em sociedade hoje em dia, existem certas regras que devem ser seguidas. Se alguém na sua vida esta semana tentar corrigir um comportamento seu, será porque o ama e querem o melhor para si. Se parar e meditar um pouco, poderá até ver que, de facto, esse conselho é mesmo o melhor para si. Esta semana é-lhe pedido que faça o seu trabalho como lhe é pedido, mesmo que ache um pouco injusto. Depois verá porque é que as coisas tiveram de acontecer assim, como aconteceram ao longo desta semana. Passamos agora para os nativos de Aquário, todos aqueles nascidos entre o dia 21 de janeiro e o dia 18 de fevereiro. E a carta para esta semana é a carta da Mãe Maria. Conhecida como a Rainha dos Anjos, a Mãe Maria é o exemplo perfeito de amor e compaixão. Esta carta pede-lhe que olhe para as pessoas na sua vida e para si próprio com esse amor e compaixão. Esta carta quer que se recorde que deve sentir-se orgulhoso do que já alcançou nesta vida e encoraja-o a que continue a avançar. A Mãe Maria protege, guia e dá apoio esta semana a todos os nativos de Aquário, especialmente se forem crianças. Invoca a Mãe Maria para abrir o seu coração e para que se aperceba de que aquilo que tem a oferecer é uma bênção para as pessoas e todos os que o rodeiam. É agora a vez do signo de Peixes, para todos aqueles nascidos entre o dia 19 de fevereiro e o dia 19 de março. E a carta para esta semana é Faz um Desejo.
O que é que desejas acima de tudo? Pelo que é que a tua alma mais anseia? Esta carta pede-lhe que examine os seus desejos mais profundos e que os entregue ao universo em vez de pura e simplesmente os achar impossíveis de serem realizados. Esta carta significa que está perto de alcançar o que quer. Precisa de um pequeno empurrão energético para que o alcance. Esta carta pode gerar medo ou dúvida por achar que não é possível. Por isso, respire fundo e permita que as energias mais baixas de dúvida saiam da sua aura ao expirar. Tenha uma conversa silenciosa com os seus anjos, na qual irá partilhar exatamente aquilo que deseja para a sua vida. E vai acontecer então uma de duas coisas. Primeira hipótese, vai ter o seu desejo realizado. Segunda, irá receber uma resposta sobre algo que o irá ajudar a ficar ainda mais perto daquilo que quer. Portanto, o que tem a perder? Qual é o seu desejo? E pronto, estes são os conselhos que as cartas têm para vos dar ao longo desta semana. Espero que gostem, espero que estas afirmações vos sejam úteis, que estes pensamentos vos possam ajudar, vos possam levar a ter uma semana diferente, a entender aquilo que vos acontece de uma forma diferente, de forma mais integrada e consigam tirar algum proveito disso. Volto a agradecer-vos a todos por todas as mensagens, todos os comentários e todos os likes. E já sabem, não se esqueçam, irá sair mais um novo vídeo do Poder do Cosmos, não com previsões, mas com os vídeos habituais, as informações habituais. Desejo a todos então uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e obrigada por me terem ouvido.